Olá, seja muito bem-vindo. Hoje, o nosso papo é sobre a teologia do culto. A gente vai tentar entender lá na Bíblia o que de fato é uma adoração que agrada a Deus. E para começar, já lanço uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez em algum momento. O que é que faz um culto ser bom, de verdade? Aquele que agrada a Deus. Será que é só o arrepio, a música perfeita, o lugar bonito? Vamos ver o que a nossa análise de hoje tem a dizer sobre isso. E a resposta já chega com tudo, bem aqui. Essa é a ideia principal que vai guiar a nossa conversa. Olha só, o culto que realmente agrada a Deus tem uma base sólida, que é a palavra dele. O foco, o centro de tudo, é o próprio Deus Trino. E o mais importante, talvez, é que o culto é sempre uma resposta, é uma reação à graça de Deus em Cristo e não algo que a gente começa do zero. Para a gente organizar as ideias, vamos seguir um caminho bem simples, com 3 perguntas-chave. Primeira, por que a gente adora? Segunda, a quem a gente adora? E a terceira, como é que a gente adora? Simples, né? Mas essas 3 perguntas vão levar a gente direto para o centro da questão. Beleza, então? Vamos começar com a primeira parte. A grande questão aqui é, por que adoramos? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que adorar não é tipo um hobby de domingo. Não é opcional. É algo que está na nossa essência, uma necessidade humana mesmo. Olha que interessante o que o teólogo Calvino dizia sobre isso. Para ele, a questão nunca foi se o ser humano vai adorar alguma coisa. Isso é certeza. A verdadeira pergunta é o que ou quem ele vai adorar. É como se a gente já viesse com uma configuração de fábrica para adoração. Faz parte de quem somos. E essa nossa necessidade de adorar pode seguir 2 caminhos bem diferentes. Quando a adoração é para Deus, seguindo o que Ele diz na palavra, o resultado é paz na alma, é a gente se encontrar. Mas, quando a gente adora qualquer outra coisa, o caminho é bem diferente. É confusão, prejuízo. Pensa no caso de Caim, né? É um exemplo clássico disso. E não é só uma necessidade, não. É também uma ordem. A Bíblia inteira, de ponta a ponta, está cheia de convites e até comandos bem diretos para a gente adorar. Venham, cantem, entrem com ações de graças. É a resposta que se espera que a gente dê ao nosso Criador. Certo, já entendemos por que a gente adora. Agora vamos para o segundo ponto, que é tão importante quanto a quem a gente adora. Quem deve estar no centro de tudo? E aqui está o pulo do gato. A adoração de verdade não começa na gente. Não é sobre, a gente tentar criar um sentimento bom ou fazer uma performance para impressionar a Deus. Não, ela sempre começa nele. A adoração é uma reação, uma resposta a algo que Deus já fez, a quem Ele é. E essa adoração acontece de uma forma muito específica. Ela é trinitária. Funciona assim, ó. A gente adora o Pai, que planejou tudo, mas a gente só consegue chegar até o Pai por meio de Jesus, que é nosso Salvador e a nossa ponte. E quem nos dá força e nos guia nesse processo todo? O Espírito Santo, percebe? A Trindade inteira está envolvida. Olha essa frase do Martinho Lutero, que resume isso perfeitamente. Ter um Deus é cultuá-lo. É simples e direto. Uma coisa não existe sem a outra. Ou seja, o foco é e sempre tem que ser Deus, e não a gente. Então a gente pode concluir que culto não tem nada a ver com show, com espetáculo, é muito mais sobre comunhão, sobre se relacionar com o Deus Trino, é a gente olhar para Ele, reconhecer quem Ele é e responder com gratidão e obediência. É isso. Muito bem, chegamos na nossa terceira e última parte. A gente já viu por que adorar e a quem adorar. Agora a pergunta é, tá, mas como a gente faz isso? Como isso funciona no dia a dia? E a resposta pode ser um pouco diferente do que muita gente pensa, porque o culto verdadeiro vai muito além do que acontece dentro de 4 paredes num domingo de manhã. Na verdade, é um jeito de enxergar o mundo, uma cosmovisão. É entender que a vida inteira, o trabalho, a família, tudo, pode ser vivido para a glória de Deus. E no centro dessa vida de adoração existe um paradoxo. Parece contraditório, mas olha só. O caminho para encontrar a vida de verdade, a alegria em Deus, passa por abrir mão da nossa própria vida, por negar o nosso eu. É um chamado bem radical, né? De colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Mas isso não é só uma ideia bonita, tá? Isso vira coisa prática. Adorar a Deus se expressa na ética, em como a gente se relaciona com as pessoas, no nosso testemunho, tanto no privado quanto em público. Na participação ativa na igreja, usando nossos dons para ajudar a comunidade, até no jeito que a gente canta junto. Tudo isso, no fim das contas, é culto. Bom, e com isso a gente chega na nossa conclusão, para amarrar todas essas pontas. A grande lição é que culto não é só uma coisinha que a gente faz.
É um estilo de vida. Então, vamos recapitular. Ponto 1. Adorar faz parte de quem a gente é, está na nossa natureza. E o único jeito de encontrar aquela paz e identidade que todo mundo procura é através do culto bíblico, que foca em Deus. Ponto 2. A adoração é sobre exaltar a Deus. O protagonista é Ele, o primeiro e melhor dos seres. Não são os nossos gostos, as nossas vontades, os nossos sentimentos. O palco é todo dele. E o terceiro e último ponto: adoração é entregar a vida toda. Aquele culto em espírito e em verdade não fica preso na igreja. Ele transborda para a nossa ética, para o nosso cuidado com o próximo, para a nossa renúncia diária. E para fechar com chave de ouro, essa passagem de Romanos resume tudo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo começa em Deus, passa por ele e volta para ele. Essa é a essência. No final é tudo sobre dar glória a ele, para sempre. Amém.